Com a palavra, deputado Pepe Vargas. Obrigado. Agora, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos e cidadãs que nos assistem na TV Câmara, vou começar dizendo o seguinte: um governo eleito pelo voto popular não é simplesmente um fato. É o fato primordial numa democracia. A soberania popular do voto que constitui um governo eleito. Muito se falou aqui se impeachment é golpe ou não é golpe. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Impeachment com comprovação de crime de responsabilidade não é golpe. Mas impeachment sobre um governo eleito pelo voto popular, no caso específico que estamos falando aqui, de 54 milhões de brasileiros, sem crime de responsabilidade cometido pela presidenta, que sequer responde a um processo judicial, sem a comprovação desses crimes, que não existem, é golpe. Com todo respeito a quem queira aqui dizer ao contrário, é golpe. O artigo 85 da Constituição Federal define quais os crimes de responsabilidade que acarretam a perda do mandato presidencial. Não está dito lá no artigo 85 que crise econômica é crime de responsabilidade. Não está dito lá no artigo 85 que governo com baixa aprovação popular é crime de responsabilidade. Não está dito lá no artigo 85 que governo com minoria no Congresso é crime de responsabilidade. Aliás, esta tese de querer dizer que o impeachment é uma questão política significaria o seguinte: uma grande insegurança jurídica em todos os níveis da Federação Brasileira. Porque se um governo que não detém a maioria numa casa legislativa pode ser deposto sem comprovação de crime de responsabilidade, o que acontecerá pelo Brasil afora? Um prefeito que não tem maioria na Câmara será deposto. Um governador que não tem maioria na Assembleia Legislativa será deposto. E um presidente da República também será deposto. É por isso que a Constituição brasileira, de um país presidencialista, estabelece que a perda do mandato presidencial é uma questão excepcionalíssima, que exige o crime de responsabilidade, que nesse caso não existe, por uma razão muito simples. As razões alegadas para o crime de responsabilidade, crime contra a lei orçamentária, pedalada fiscal através de operações de crédito não autorizadas, como falarei a seguir, elas não têm sustentação jurídica e, portanto, a única coisa que justifica a deposição da presidenta pelo impeachment são argumentos de natureza política que estão sendo esgrimidos aqui por deputados que me antecederam e sequer entraram nos fatos concretos da denúncia apresentada e o que o presidente da Casa acatou e o que é objeto dessa comissão. Deixar muito claro isso. Eu também sou daqueles que acham, por exemplo, que esse Congresso Nacional, junto com o governo federal, deviam fazer uma grande discussão de como, perante uma crise econômica internacional real e lá fora, qual a melhor alternativa de política econômica aqui. Discutir, inclusive, eventuais erros que um governo possa ter cometido. O deputado Arlindo aqui falou das excessivas desonerações fiscais que foram empreendidas nos últimos anos. Eu sou daqueles que também acho que o ministro Levi, o ex-ministro Levi, pessoa honrada, íntegra, errou ao fazer uma política econômica que retirou todos os estímulos da economia. Isso aprofundou a recessão. Esse debate é legítimo. Não estamos aqui dizendo que o governo acertou 100%. A questão não é esta. A questão é: a senhora presidente da República cometeu algum crime de responsabilidade ou não? E não cometeu. Os decretos que são citados como comprovação de que cometeu crime contra a lei orçamentária são os mesmos decretos já também assinados, semelhantes decretos, pelo vice-presidente da República, que seria o próximo da cadeia de sucessão presidencial. Então também vai ter que ser dado impeachment a ele.
Significa que o senhor Eduardo Cunha vai virar presidente da República, é isso? Esses decretos também foram assinados no mesmo modelo, assinados pelos presidentes que antecederam a senhora Dilma Rousseff na presidência da República. O presidente Fernando Henrique, o presidente Lula. E o Tribunal de Contas nunca os considerou irregulares, porque não o são. Estão previstos num artigo que vem sendo repetido desde 2001 nas leis orçamentárias. No caso da presente lei orçamentária, artigo 4º, que autoriza a suplementação por decreto quando há excesso de arrecadação, quando há superávit financeiro do exercício anterior, ou quando anula uma despesa para alocar os recursos na outra despesa. De mais a mais, esses decretos não revogaram o decreto de contingenciamento. Portanto, a meta fiscal foi cumprida. Não houve descumprimento da meta fiscal. Ah, mas ela foi modificada. Ela tinha sido definida no início do ano e depois modificaram. Nenhuma novidade na história da República. Em anos anteriores também a meta fiscal foi modificada. Porque a meta fiscal, a exemplo das leis orçamentárias, a lei de diretrizes, a lei orçamentária anual ou o próprio plano plurianual de investimentos, são peças de planejamento que exigem comprovação da vida real, da execução, da arrecadação, da despesa. Portanto, a meta fiscal pode ser modificada desde que autorizada pelo Congresso Nacional. E o Congresso autorizou a mudança da meta fiscal, como autorizou no ano de 2001 no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E também não foi considerado ilegal. A operacionalização dos programas sociais e das linhas de crédito subsidiadas para a indústria e para a agricultura, as chamadas pedaladas fiscais, operações de crédito não autorizadas, também foram operacionalizadas da mesma forma em exercícios de governo anteriores, do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, e nunca o Tribunal de Contas da União entendeu que isto era uma irregularidade. Até pode o Tribunal de Contas mudar a sua concepção, mas por um princípio basilar do direito, que é o princípio da segurança jurídica e da irretroatibilidade de uma lei, mudou a sua concepção, vale para frente. Não se aplica para o passado em cima de questões já realizadas. Então, se o Tribunal de Contas quer mudar o seu entendimento, a sua jurisprudência, entre aspas, é um direito que tem, mas vale para frente. E já foi dito aqui que o governo, inclusive, a partir da decisão final do Tribunal de Contas, mudou os seus procedimentos. E o fez de forma preventiva, porque o Tribunal de Contas não é a instância que julga as contas da Presidência da República. Esta prerrogativa é do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas tão somente faz um parecer prévio, que serve de embasamento para análise do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ainda não julgou as contas da senhora Presidente da República. Mesmo assim, a partir da mudança de entendimento do Tribunal de Contas, o governo ajustou os seus procedimentos e está defendendo aqui nesta casa, na Comissão Mista de Orçamento, a correção dos procedimentos adotados. E por que não são operações de crédito a operacionalização dos programas sociais? Por uma razão muito simples. É uma conta suprimento. É impossível calcular o fluxo diário de recursos necessários de uma conta dessa que operacionaliza milhões de benefícios, seguro-desemprego, abono salarial, Bolsa Família. Então, o governo faz depósitos periódicos. Consequentemente, há dias em que o saldo em conta é positivo e há dias em que o saldo em conta é negativo. Quando é positivo, a Caixa Econômica Federal remunera com juros ao governo. Quando é negativo, o governo remunera a Caixa. Lamentavelmente, o relator, nobre deputado Jovelho Arantes, não examinou o saldo médio anual dessas contas suprimento. Se ele tivesse examinado, ele ia ver que o saldo médio anual dessas contas é positivo. E que ao fim do exercício financeiro esse saldo é positivo. Portanto, não houve operação de crédito que o governo tenha tomado. Portanto, não há o crime de responsabilidade. Dizer aqui que a equalização das taxas de juros do Programa de Sustentação do Investimento para a Indústria e do crédito subsidiado, seja para a agricultura familiar, seja para o agronegócio de escala empresarial, é uma operação de crédito, não tem
a menor sustentação jurídica, nem no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz lá o que é uma operação de crédito, nem no direito financeiro, em doutrina alguma e em jurisprudência alguma, em tribunal algum desse país. Por uma razão muito simples: quem toma o crédito são particulares. Os bancos públicos operacionalizam e o governo cobre a diferença de juros. E a lei, as leis, porque não é uma lei só, votada por esta Casa e pelo Senado, autorizam o Poder Executivo, através de portaria do Ministério da Fazenda, definir qual é o fluxo de pagamentos destas equalizações das taxas de juros, que levam em consideração nas portarias, que há muitos e muitos anos vêm sendo adotadas, o prazo médio, tanto do prazo de pagamento dessas linhas de crédito que particulares tomam, como inclusive dos prazos de carência. Portanto, procedimentos sempre adotados, procedimentos inclusive definidos no âmbito do Conselho Monetário Nacional. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, não há pedalada fiscal. O que existe aqui é uma pedalada jurídica para tentar justificar o injustificável, que é a proposta de um impeachment ilegal, anticonstitucional e contra a democracia. É disso que nós estamos aqui falando. Querem falar de corrupção? Não tem problema nenhum. A presidenta Dilma tem ajudado a combater a corrupção nesse país. Vamos lembrar que ela reconduziu o senhor Rodrigo Janot para o Ministério Público Federal. Vamos lembrar que ela sancionou a lei de combate às organizações criminosas, a lei que permite a delação premiada. Delator premiado só com a palavra não dá. Ele tem que provar materialmente a acusação que ele faz, porque senão é mera tentativa de redução do seu tempo de prisão. Nós não queremos só que aqueles que cometeram corrupção sejam condenados e presos exemplarmente. Nós queremos principalmente que eles devolvam os valores que eles roubaram de empresas públicas para essas empresas públicas. Essa é uma questão central que nós não abrimos mão. O movimento de combate à corrupção, integrado por várias instituições, inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil, faz o ranking da corrupção. E o ranking da corrupção daqueles partidos que têm políticos caçados por terem cometido algum ato de corrupção em todos os níveis da Federação Brasileira, ele está lá. O partido que mais políticos caçados teve por corrupção foi o DEM. Depois veio o PSDB. Eu peço a minha palavra, presidente. Senhor presidente. Está mentindo. Não é razoável, presidente. Até os autores deste mapa já revogaram as suas posições. Senhor deputado Valdernei, deputado Mendonça, obrigado. Claro, isso aqui não é opinião. Tem a palavra, deputado. Isso não é opinião, isso são fatos. Vamos é só pegar os documentos do movimento de combate à corrupção. Agora quero deixar claro, presidente. Deputado Pepe, essa presidência queria fazer um registro de que o nível do debate, até então, está engrandecendo a democracia. Todas as falas aqui, deputado JHC, de Vossa Excelência, de Marinho, de Jandir, todas as falas, de Arlindo, engrandece a democracia. Portanto, Vossa Excelência, da mesma forma, concluindo, para continuar agradecendo e homenageando o povo brasileiro. Eu quero dizer que este ranking que o Movimento de Combate à Corrupção faz também inclui cassação de políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Isso são fatos. O que eu quero dizer, infelizmente, é que gente desonesta, infelizmente, existe em todos os partidos. Assim como tem gente honrada em todos os partidos políticos. O que não dá aqui é tentar fazer a criminalização de um único partido. O que não dá é dizer que as empresas investigadas na Lava Jato fizeram doações legais para a candidatura da presidenta Dilma e aí é propina. Doaram 56 milhões para a presidenta Dilma, doaram 53 para o Aécio, doaram para o PMDB, para o PSDB, para para todos os partidos. Doações legais. Legais. Isso não pode ser considerado propina. Isso tem que deixar muito claro. O que não dá é para ter dois pesos e duas medidas. Essas questões são fundamentais para nós reafirmarmos aqui questões fundamentais em relação ao que é o processo de doações eleitorais. Da mesma forma, essas empresas investigadas na Lava Jato também têm obras nos estados.
Vamos ver lá no estado de São Paulo, 92% das doações eleitorais feitas pelas empresas investigadas da Lava Jato foram para a candidatura do Geraldo Alckmin. Isso quer dizer que o Alckmin é corrupto? Não estou dizendo isso, não. Eu só estou fazendo constatações e refutando aqui a ideia de criminalização exclusiva de um partido. Vamos combater a corrupção de forma exemplar. Nós queremos que quem roubou vá para a cadeia. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa são as questões que estão sendo levantadas aqui de crime de responsabilidade da presidência da República. Portanto, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, não há crime de responsabilidade. Nós vamos ver aqui, e é por isso que nós queremos que os votos fiquem registrados no painel. Nós vamos ver aqui quem defende a democracia como um valor fundamental e quem defende a democracia como um mero instrumento dos seus interesses políticos. Quando lhe interessa é democrata, quando não interessa não é. Não vai ter golpe, porque a Constituição é muito clara. Impeachment sem crime. Com a palavra, o deputado Lelo Coimbra. Como membro, 15 minutos.